Quando eu comecei na advocacia, eu era exatamente como você, que está aí do outro lado da tela. Meu grande sonho era seguir a carreira na advocacia e logo na faculdade comecei a viver de fato o direito. Eu buscava tudo que me colocava mais perto do meu sonho. Ser uma advogada bem-sucedida, reconhecida, respeitada. Sempre estagiei e busquei estar entre advogados para ver exatamente como era a prática em um escritório. Até que me formei, recebi a carteira da OAB e, enfim, comecei a realmente trabalhar na área. E nesse momento, acredito que quem está no início vai se identificar. Quando eu comecei a pegar meus primeiros processos, eu percebi que a prática era muito diferente do que aprendíamos na faculdade ou em qualquer pós-graduação. Que saber apenas a teoria não era o suficiente para lidar com o caso. E pior, ainda me colocava em um estado de insegurança, onde não conseguia passar confiança para o meu cliente. Eu estava com um excesso de teoria muito grande e pouca prática, basicamente nenhum passo a passo para seguir. Era cada vez mais e mais clientes e eu não conseguindo dar conta de tantos processos. Outros advogados mais experientes na área me ajudavam, me ensinavam essa parte prática, mas eu ainda não conseguia dar conta de tudo. Eu ainda era uma iniciante, até que chegou o ápice. Houve um momento em que eu tinha 50 clientes por semana no escritório de massa em que eu trabalhava. E eu chorava de sentir impotente diante daquela fila de processo e mais novos clientes a cada 7 dias. Foi quando eu percebi que dessa forma não podia continuar, que aquele excesso de teoria estava totalmente me dando um prejuízo, e muito. Então eu comecei a elaborar os primeiros passos para seguir um processo, um para cada ação diferente no direito familiar. As coisas estavam começando a ficar mais fáceis, e aí eu conseguia transmitir confiança para o cliente e manter a minha segurança em cada etapa daquele processo. Eu estava me desprendendo daquela teoria bruta para um passo a passo mais prático e claro. E desde essa virada de chave, minha carreira começou a crescer exponencialmente. De pouco a pouco eu ficava mais próxima daquele meu sonho na faculdade. Resolvi ótimos casos, montei meu próprio escritório, dei algumas entrevistas para canais de TV. Até o dia de hoje foram quase 1.400 processos na área familiar e todos eles me ajudaram a montar um passo a passo cada vez melhor, que deixasse as coisas mais simples. As coisas estavam indo bem, aos poucos eu ganhava meu espaço e o meu reconhecimento no mercado. Desde então, já se passaram 15 anos de atuação na área do direito de família, 10 anos com o meu próprio escritório e, como eu já disse antes, já foram quase 1.400 processos, que me ajudaram, inclusive, a criar e validar inúmeras vezes um planejamento simples para cada ação. Independente do caso que um cliente me apresentava, eu já tinha um passo a passo claro para seguir. Mas então, por que eu estou te contando toda essa história? Eu sei que você, assim como eu, almeja uma carreira de sucesso como advogada e sabe o quão difícil pode ser isso sem o conhecimento certo. Eu sei que quem está aí do outro lado da tela tem sonhos, sejam eles bens materiais ou conquistar o orgulho da família nessa profissão. Eu quero que você saiba que o que eu vou te apresentar hoje é, de longe, a melhor opção para se especializar e ser bem remunerada como advogada ainda esse ano, independente se você está só pensando em atuar no direito de família e ainda não decidiu. Se você esteve atenta durante esse período de pandemia, sabe que houve uma alta nos divórcios. E todas essas pessoas precisam, urgentemente, de um profissional qualificado para ajudá-las. Só para você ter uma noção, eu fiz as contas e pegamos uma média dos últimos 3 anos, teve 726 pedidos de divórcio no Brasil por dia, em média mais de 265 mil por ano. O problema é, não existem tantos advogados para atender essas pessoas. E os que já estão na área, muitas vezes se perdem na parte prática do processo, no qual eu vou te apresentar nos próximos minutos desse workshop. Essas pessoas podem ser os seus clientes, as oportunidades são todos os dias. E esse número não se deve somente à pandemia. Na verdade, você pegar os dados antigos, sempre foi assim no Brasil, e a duração de um casamento só tende a diminuir nos próximos anos. Por isso, essas pessoas precisam de alguém que saiba entrar com a ação certa no caso
que tenha domínio sobre a prática. Elas procuram alguém que entenda aquela situação da família e saiba como resolvê-la. O fato é que é uma janela de oportunidade imensa para quem deseja entrar na área familiar e já conseguir fechar seus primeiros processos, antes que em qualquer outra área do direito. E quem ficou bem posicionada já está construindo a sua carreira nessa área e ganhando muito bem, chegando aos seus R$10.000 por mês. Bem fácil. Bastam 3 processos mensais para chegar nesse número, cobrando no mínimo R$3.000 por processo e ganhando em torno de 5% sobre os bens a serem divididos nos casos que envolvam partilha de bens. Esse é um ótimo valor para quem está iniciando agora na área, mas que também poderá ser negociado com o cliente. Esse é o motivo pelo qual eu te convidei para esse workshop, para te mostrar a carreira que você pode construir na área com mais demanda do país e que nem todos os advogados prestam atenção. Se você se interessa pelo direito familiar, se ajudar essas famílias é uma causa nobre para você, ou até mesmo se os ganhos financeiros te atraem, não tem problema. Sugiro que preste muita atenção ao que eu vou te apresentar agora, porque para aproveitar essa janela de oportunidade no mercado e se destacar, você vai precisar de um conhecimento prático. Agora, nós vamos entender como funciona um passo a passo claro para uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Temos aqui hoje um acórdão do STJ que eu peguei para exemplificar essa situação. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que precisam aprender a consultar a jurisprudência dos tribunais para quando vocês forem fazer um atendimento e já terem uma noção do que vai ser possível ou não conseguir para aquele caso, para aquele cliente. Então, eu escolhi aqui uma ementa que trata sobre a ação de dissolução de união estável com pedido de guarda compartilhada e regulamentação de visitas. E é um caso em que a petição inicial foi indeferida por falta de documentos necessários para o ajuizamento da ação. Então, veja a situação. Se você faz uma petição inicial, ela tem que estar perfeita, com todos os requisitos preenchidos conforme está no artigo de lei e todos os documentos necessários, porque senão essa petição vai ser indeferida e não vai adiantar você entrar com recurso, porque que eles recorreram até o Superior Tribunal de Justiça e ainda assim não adiantou, porque se está incompleta, se não cumprir os requisitos, não vai ser deferida e não vai ter como reformar. Você não adianta entrar com recurso dessa ação, porque ela vai ser, até o fim, você vai perder essa causa. Então, é muito importante você aprender como fazer corretamente uma petição inicial para que a sua petição ela passe rapidamente pelo crivo do judiciário, não seja pedido uma emenda à inicial, que a emenda é quando está faltando, faltou requisitos, faltou documentos, faltou alguma coisa. E não mais do que isso, do prazo que o juiz abrir para emendar a inicial, tem que cumprir aquele prazo sob pena de realmente a ação ser indeferida e extinta. E ela vai ser extinta, arquivada. E se você recorrer, vai acontecer isso que aconteceu aqui. Não adianta recorrer, você vai perder em todas as instâncias, vai perder todos os recursos. E você vai ficar realmente com vergonha perante o seu cliente, porque o seu cliente, ele vai ver que o advogado dele fez a petição errada e perdeu, e por mais que tenha recorrido, perdeu tudo, perdeu até o fim. Então, não pode acontecer, a aluna minha não erra dessa maneira, esse tipo de coisa não acontece e é para isso que eu estou mostrando para vocês hoje que a importância de seguir um passo a passo, que você vai seguir tudo que está no artigo de lei para não acontecer um problema como esse aqui. Então, vamos olhar aqui mais atentamente aqui, o item 2. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 319 e 320 do NCPC, do Código de Processo Civil, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. E tem vários precedentes. Então, vai ser indeferida a petição, vai ser extinto o processo. E aí, se você recorrer, não vai adiantar. Vai acontecer isso aqui, que a pessoa, o advogado, recorreu e perdeu todos os recursos. Então, a cara dele perante o cliente vai ficar com a cara grande, vamos dizer um termo assim, né? Muito vergonhoso, porque como eu vou me explicar para o meu cliente depois? Então, veja aqui que você tem que ter cuidado, né? Artigo 319 e 320. Você tem que olhar, ler esse artigo e ver se você está cumprindo todos os requisitos que vamos ver ali mais na frente. Então, olha aqui, ó. Para uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Apareceu o caso, o cliente está na sua frente. Então, o que você precisa saber? A legislação aplicável para a ação de reconhecimento e dissolução está disciplinada nos artigos 1723 a 1727 do Código Civil. Qual vai ser o foro competente para ajuizar aquela ação? Então, de acordo com o artigo 53, inciso U do Código de Processo, a ação poderá ser ajuizada no foro de domicílio do guardião de filho incapaz. Se tiver filho incapaz, a primeira opção é onde mora o que tem a guarda, que está com o filho, tá? Primeira opção. Segunda opção, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Então, só se não tiver filho incapaz, que vai ser o foro correto do último domicílio do casal. Terceira opção, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, os dois mudaram da última casa, não tem filho, então o foro de competente vai ser do domicílio do réu, no caso de ser uma litigiosa. E uma quarta opção, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha, se for um caso que houve Maria da Penha. Então, você tem que ficar atento e seguir o foro competente para saber qual é o local, qual cidade que você vai entrar com a ação. No atendimento ao cliente, deverão ser feitas perguntas para narrar os fatos. Aí você vai fazer uma entrevista ali com o cliente ali na sua frente, ele vai responder essas perguntas todas, para depois você ter condição de contar, de narrar a história, contar a história para o juiz, tá? E aí, ou então, você vai mandar essas perguntas para ele por e-mail ou por WhatsApp, para ele te responder, escrever e te mandar de volta, para que você tenha condições de fazer a inicial, de contar os fatos da inicial. Então, as perguntas mais importantes para essa ação, você tem que perguntar quando e como começou a convivência entre o casal, se tiveram filhos ou não, se encontram-se separados de fato ou não, se estão na mesma casa ainda, se há bens móveis e imóveis que foram adquiridos durante a união, com quem que está a posse desses bens, se há dívidas do casal, porque as dívidas também serão partilhadas. Então, são as perguntas mais importantes que você precisa para contar a historinha lá na parte dos fatos da inicial, tá bom? Os documentos para a ação. Você vai pedir para o seu cliente esses documentos. Você pode escrever essa lista de documentos, mandar para ele por e-mail, ou mandar para ele pelo WhatsApp, ou mesmo entregar para ele uma fichazinha para ele ter em mãos e levar, que é documentos pessoais dele, né? RG, CPF ou carteira de motorista, a certidão de nascimento de filho, se tiver, certidão de casamento, se for um caso de casamento, mas isso aqui não é o caso. Comprovante de residência para comprovar o foro competente da ação, né, que vão olhar isso. A certidão de nascimento dos filhos, um contrato antinupcial se tiverem feito antes da dissolução, antes da união estável, porque é possível fazer um contrato antinupcial mesmo sendo uma união estável. Você vai no cartório e vai fazer um contrato antinupcial e escolher no regime que você quer na sua união estável, tá? Você vai também documentos, se ele vai trazer, se ele tiver feito, vai pedir certidões de propriedade dos bens móveis e imóveis, como IPTU, IPVA, propriedade de avião, se for o caso, de quadros, de titulações, notas fiscais, extratos, toda documentação que comprove qualquer bem para ser partilhado. E das dívidas também, comprovante de dívidas que tenha em aberto, porque a dívida
é partilhada, a dívida é do casal. Então, mesmo uma dívida que esteja apenas no nome de apenas um deles, essa dívida é do casal, tá? Vai ser partilhada também. E aí, se tiver empréstimos, financiamentos, e trazer o rol de testemunhas, o nome e contato, telefone, endereço de testemunhas, tá bom? Pelo menos 3 testemunhas. Então, você vai pedir para ele esses documentos aqui, porque você vai juntar essa documentação aqui junto à petição inicial, que não pode faltar nenhum desses documentos para não acontecer esse problema aqui, ó, desse caso aqui, que não preencheu os requisitos dos artigos 319 e 320, falou aqui, ó, falta de documentos necessários para o juizamento da ação. Então, não pode faltar, tem que ficar muito atento se o cliente trouxe toda a documentação, e você vai anexar toda a documentação na inicial, na propositura, quando você for entrar com o processo. As provas desse processo, como é que você vai comprovar a união estável? A comprovação da convivência do casal será pela juntada de documentos, fotos, e-mails, mensagens, bilhetes, WhatsApp, redes sociais, todas elas que comprovem fotos do casal, da união. Você vai botar sua cabeça para pensar tudo que for documentação que possa comprovar a união do casal, que comprove a data do início até a data do final que você quer reconhecer. E bem como testemunhas que saibam da união. Essas testemunhas vão ser preponderantes também para formar a prova testemunhal. Então, prova documental e prova testemunhal para o processo são necessários para comprovar. Senão, não consegue comprovar o vínculo, tá bom? E então, esses documentos aqui, você também tem que pedir para o seu cliente trazer. Tudo que comprove a união deles, tá? Pedir para ele trazer. Quanto ao valor da causa, toda a causa, todo o processo, você vai ter que colocar lá um valor da causa. E também você não pode errar o valor da causa, senão o juiz vai pedir para você emendar a inicial para que o valor da causa está errado. Então, você vai observar aquele caso, será equivalente à soma dos valores atribuídos aos bens a serem partilhados, caso haja bens, tá? Se não tiver bens a ser partilhado, deverá ser observada a regra prevista no artigo 292, inciso 3 do CPC. E aí você vai colocar lá um valor que você achar que só, não tem alimentos, não tem nada, você vai colocar um valor lá que você achar que deve, R$1.000, R$500. Então, você vai ter que avaliar bem isso daí, o valor que você quer, seu critério. Caso haja acumulação de pedidos, onde queira o reconhecimento da união e também a regulamentação de guarda, visitas, como é o caso aí do acórdão, e alimentos, deverá ser considerado disposto no artigo 292, inciso 6 do CPC, tá? Porque vai ser acumulação de pedidos, a quantia do valor da causa vai ser correspondente à soma dos valores de todos eles. Então, tem que observar esses artigos. Quanto ao procedimento, como vai ser o procedimento dessa ação de dissolução de união estável? Reconhecer. Será aplicado o procedimento comum, que está nos artigos 318 a 512 do Código de Processo Civil. Então, é bom vocês irem lá no código e dar uma olhada nesses artigos aqui para entender como que é o procedimento comum, para conhecer, tá? Então, assim, para fazer a petição inicial, para que ela seja perfeita, você vai seguir o artigo 319. A petição inicial tem que indicar o juízo a que é dirigida, que é a parte da competência, que a gente viu aqui, o foro competente. Então, você vai ter que colocar o juízo a que é dirigida. Item 2, você vai colocar os nomes, prenomes, estado civil, a existência da união estável, a profissão, o CPF e o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Tem que estar completo dessa maneira aqui. Tem que ter o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O fato é a parte da história, que você vai contar os fatos, e os fundamentos jurídicos do pedido é a parte do direito que ampara, e que está aqui, ó, a parte do direito que ampara a legislação aplicável, ó,
que ampara o reconhecimento de solução da união estável está aqui, ó. Então, você vai fundamentar lá na parte do direito. Tem que constar também o pedido com as suas especificações. Então, no final vai estar lá a parte do pedido. Aí você vai pedir o que você quer, que eu vou mostrar uma petição inicial mais na frente, vou mostrar. O valor da causa tem que constar e tem que estar correto, conforme você vai verificar aqui o valor da causa, você vai colocar lá o valor da causa correto. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Então, você vai juntar todas essas provas que você pediu aqui para ele, ó, para o cliente, no documento da ação. E vai também juntar essas outras provas aqui para comprovar a união. Então, você vai juntar toda essa documentação aqui, tá? Essa documentação aqui. Vamos voltar lá. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação de mediação, você vai colocar lá também lá nos pedidos, se quer que marque que tem a realização da audiência de conciliação ou de mediação. Tudo isso aqui tem que constar na petição inicial, não pode faltar de forma alguma. Então, olha, gente, fique atento que tem que cumprir todos esses 7 incisos do artigo 319, a sua petição inicial perfeita, tá bom? A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Então, aqui, caso você não tenha todas as informações do réu, não tem problema, porque o parágrafo 2º, ele fala que se do réu não tiver todas as informações, a inicial não será indeferida. Tudo bem? Então, ó, e já no parágrafo 1º falo, caso não tenha todas as informações, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, poderá requerer para o juiz para ajudar a localizar, fazer diligências para localizar informações do réu, tá? Parágrafo 3º, a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto do inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. E tem o artigo 320, que também tem que ser cumprido para sua ação ser perfeita. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. E é indispensável a propositura da ação, nesse caso aqui, essas provas do processo, você vai comprovar a convivência do casal, quando começou a união e quando terminou, porque você quer aqui, o objeto é o reconhecimento e a dissolução da união estável. Então, você tem que comprovar o período pelo qual você pretende reconhecer, tá? Para cumprir o artigo 320. Vamos entrar aqui agora numa petição, um modelo, um exemplo de uma petição inicial de reconhecimento e dissolução de união estável. Então, tá aqui, ó, o foro competente, o inciso 1, você vai direcionar, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara tal, de família, da comarca, da cidade tal. E aí, no momento da distribuição da ação, deve-se ficar atento às regras de competência das varas de família daquela comarca. Isso aqui não deve constar não, tá, gente? Aí você vai colocar aqui o nome da autora, toda a qualificação. Vem perante Vossa Excelência por intermédio de sua procuradora, com fulcro nos artigos 927 seguintes, 723 seguintes do Código Civil e nos demais dispositivos, propor a presente a ação de reconhecimento e solução de união estável. Em face de nome do réu, qualificação que você tiver dele, você coloca aqui, pelos fatos e fundamentos de direito adiante deduzidos. Aí a parte dos fatos, aí a história que você vai contar, tem que ser uma boa redação, objetiva, sucinta, com base nas perguntas que você fez ao cliente, a entrevista que ele te respondeu. E aí você vai contar. O requerente e o requerido mantiveram união estável durante tantos anos, aí você vai descrever o período, quando começou. Entretanto, o desgaste tornou insustentável a manutenção da vida em comum. Diante disso, a requerente e o requerido separaram-se de fato na data tal, com a saída do requerido de casa, né, do lar comum. Não obstante o fim da relação tenha sido feita de forma amigável, as partes não conseguiram chegar a uma composição a respeito da divisão do bem comum.
né? Tem um bem lá que eles começaram a discutir, não entraram num acordo. Então, senão seria uma consensual. Mas aí, como não entraram num acordo, a requerente, a mulher entrou contra o réu, o ex-marido, né? O ex-companheiro, no caso. Então, dessa forma, não restou outra alternativa à requerente, senão recorrer ao Poder Judiciário. Aí vem aqui o item 2, aí entra naquela parte do direito. Configuração da união estável e sua dissolução. Aí isso aqui corresponde àquela parte que diz aqui, ó, o fato e os fundamentos jurídicos. Já falamos dos fatos, depois vem para a outra parte, fundamentos jurídicos do pedido. Aí vem aqui, configuração da união estável e sua dissolução. A requerente e o requerido conviveram juntos maritalmente pelo período de tanto tempo, configurando sua relação uma união estável nos termos do artigo 1723 do Código Civil. A gente coloca qual artigo. Importante salientar que logo no início da relação afetiva passaram a dividir o mesmo teto no bairro tal, no endereço tal, bem como adquirindo bens na constância da relação, sendo notória sua relação perante os vizinhos e parentes. Além disso, era beneficiária do seguro de vida e acidentes pessoais do requerido. Então, assim, neste ponto deve ser relacionado todas as provas e indícios que possam indicar que as partes mantinham união estável, tá? Que é o que eu falo aqui na parte das provas do processo. Eu estou querendo comprovar isso daqui, eu vou juntar tudo isso aqui na petição inicial, na parte que eu falo sobre a configuração da união estável e sua dissolução. Dessa forma, resta plenamente configurada a existência de união estável entre as partes. Item 3. Agora que eu pedi, que eu já comprovei, falei para reconhecer a união, e agora eu vou falar dos bens adquiridos durante a relação para serem partilhados, porque a união estável, se não tiver um pacto antinupcial, vai seguir o regime de comunhão parcial de bens. Porém, caso tenha um pacto antinupcial, vai seguir o regime adotado. Então, é importante vocês também entenderem um pouco sobre os regimes e para poder fazer a divisão conforme está no regime, tá? Isso aqui eu estou levando em consideração que é uma dissolução de união estável com base no regime de comunhão parcial de bens, que é aquele que, depois da união, a partir da união, tudo que tiver dentro da união é metade de cada um, tá? O que fica de fora aqui é herança recebida e doação recebida. Isso não partilha, somente bens que foram comprados, adquiridos. Então, eu falo aqui, ó, dispõe o artigo 1725, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, que é o pacto antioficial, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens. Constata-se, assim, uma vez verificada a união estável, os bens adquiridos onerosamente na constância da relação deverão ser partilhados ao término do vínculo, nos termos do artigo 1658 da Lei Civil. Aí eu coloco aqui o artigo 1658. Em caso as partes adquiriram de forma conjunta exclusivamente o seguinte bem, registrado no nome do requerido e avaliado em tantos mil-reais. Aí você coloca aqui a descrição detalhada do bem, com endereço, confrontações, número de matrícula no registro de imóvel, tudo. E tem que ser juntado o documento do bem imóvel também, né? O registro, a matrícula do imóvel, que você vai pegar lá no cartório de registro de imóveis. Portanto, finda a relação, deve-se partilhar o referido imóvel com os bens móveis nele presentes. E caso seja buscada também a condenação da parte adversa ao pagamento de alimentos, se você estiver pedindo, né, que precisa de alimentos, deve-se fazer prova da necessidade do recebimento pela alimentanda, bem como da capacidade financeira do alimentante. Tá? E aí vai juntar, e aí vai abrir um tópico aqui para falar sobre o pedido de alimentos, que precisa do alimento de maneira temporária, porque não está trabalhando, não trabalhava e precisa que ajude por um determinado período de tempo até a pessoa voltar para o mercado de trabalho. Aí vai abrir um tópico aqui para falar dos alimentos, se for o caso, tá bom? Aí, se for o caso, a requerente, ela não tem condições de pagar para entrar com esse processo na justiça, e ela tem, né, vai depender da lei local, cada cidade tem a sua lei, pode ser um salário mínimo, ou se ela está desempregada, ou 2 salários mínimos, aí pode pedir aqui assistência judiciária gratuita, que tem que vir expressamente esse pedido, tá bom, pessoal? Aí coloca aqui, a requerente é pessoa de poucas posses, de baixa renda, então ela vem aqui solicitando a gratuidade da justiça.
Depois que tem toda essa parte dos fundamentos jurídicos, vem a parte do pedido. Então, voltamos lá na 319, veja aqui. 4. O pedido com as suas especificações. Então, esse pedido tem que ser muito bem explicado, porque é aqui que o juiz vai dar o que você está pedindo, né? Vai ler. Então, você quer, do pedido, diante do exposto, requer o recebimento da presente ação e seu trâmite no rito comum ordinário, ante acumulação de pedidos. Então, caso seja buscada a fixação de pagamento dos alimentos provisórios, né, se tiver pedido para ex-mulher, deve-se formalizar pedido nesse sentido. O recebimento da presente ação e seu trâmite no rito comum ordinário, ante acumulação do pedido e a fixação de alimentos provisórios no valor de. Então, você tem que pedir né, de forma direta o que é que você quer. Né? Quer o recebimento da presente ação e seu trâmite no rito ordinário, ante acumulação de pedidos e a fixação de alimentos provisórios no valor de tanto. E aí você já comprovou no tópico que você abriu sobre os alimentos o que é que você quer, né? Você vai pedir no item B a citação do requerido por carta com aviso de recebimento para querendo apresentar resposta sob pena de ser revelia. Revelia quando ele é revel, é porque ele não se defende. Se ele não se defender, significa que o que o autor está falando é tudo verdade. Item C, você vai pedir intimação do Ministério Público para que apresente a manifestação que julgar pertinente naquele caso. Ele atua como fiscal da lei. Vai pedir item D, a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental e a testemunhal, porque no curso do processo pode ser formado e juntado mais documentos, tá, que ainda não tinha. Então, mais documentos necessários poderão ser juntados em réplica e no curso do processo, e também as provas testemunhais, que vão ser ouvidas, as testemunhas na audiência. E item E, a total procedência do pedido para, o que você quer? Reconhecer a existência da união estável e de sua dissolução pelo período tal a tal. Realizar a partilha do imóvel adquirido na constância da relação. E aí, caso seja buscada também a condenação, e aí você coloca aí, realizar a partilha do imóvel adquirido na constância da relação, descrito acima, em 50% para cada. Você vai colocar. Caso seja buscada também a condenação da parte contrária ao pagamento dos alimentos, e aí você vai acrescentar aqui, item E3, também vai o pedido condenar o requerido ao pagamento de alimentos fixados em tanto, que é o tanto que você comprovou lá, que é o que você necessita, que a parte autora necessita de alimentos, conforme o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Mas esse tema de alimentos seria para uma outra ação, que eu explico também a ação de alimentos, como que é. Então, aqui vou focar na dissolução de união estável, mas você sabe que poderá, numa única ação, acumular pedidos de outras ações. Apesar que eu ensino também as minhas alunas a desmembrar os processos e não entrar com um único processo pedindo tudo. Eu prefiro muitas vezes desmembrar e separar os processos. Cada processo eu vou pedir alguma coisa e depois que eu distribuir as ações, eu posso até pedir a reunião deles para a única vara, para que todos eles sejam julgados pelo mesmo juiz, mas eles fiquem separados para não ter muita confusão de documentos, de pedidos, de fundamentos jurídicos, sabe? Eles vão ser julgados pelo mesmo juiz, mas eles estarão separados, eu acho isso mais organizado. F, né, nos pedidos, a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa. Pedido G, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para a autora. Então, tem que colocar no pedido novamente, não basta estar lá na petição que você quer aqui, ó, a gratuidade da justiça. Você coloca na ação a gratuidade da justiça e você também coloca no pedido, tá bom? A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, para que ela entre com a ação sem recolher custas iniciais que podem ser muito caras a depender do estado.
E aí, no final, você vai colocar, informa ainda, em atenção ao artigo 77, inciso 5 do Código de Processo Civil, que todas as intimações deverão ser feitas em nome do advogado tal, você vai escolher qual advogado que quer, no endereço, detalhe, e aí você põe todo o endereço que é do advogado, que é para mandar para ele. E aí, veja aqui, vamos voltar nos requisitos da petição inicial. 319. O pedido com as suas especificações. Não pode faltar o valor da causa, que é o que está aqui, nesse meu passo a passo. Você tem que colocar o valor da causa correto para não emendar. Depois, você vai colocar aqui as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Você vai anexar todas elas na inicial. E, por fim, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação e mediação. No caso aqui, tem que acrescentar esse pedido aqui, que ele, o autor, a autora, requerente, ela quer que seja marcada a audiência de conciliação, ou que não quer. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos por partes, para vocês entenderem. Então, todos os pedidos estão aqui. Dá-se a causa o valor tal, que você tem que colocar o valor correto, senão o juiz vai mandar emendar, tá? Não erre o valor da causa. Aí você põe depois, nesses termos, pede deferimento, vai colocar a sua cidade, a data, o nome do advogado, a OAB. E aí, você não pode esquecer de aqui nos pedidos, até aqui não está, ó, mas você vai pedir para que seja marcada a audiência. Você pode colocar aqui a citação do requerido por carta de aviso de recebimento para requerido apresentar a resposta ou pena de revelia e que seja marcada a audiência de conciliação, para você atender esse requisito aqui que está no inciso 7, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Você pode pedir. E as provas com que o autor pretende demonstrar, você vai juntar todas essas provas, documentos para ação e provas de processo, você vai juntar todas essas provas aqui na inicial, tá? Vem depois aqui que datou, colocou seu nome, OAB, e aí você vai anexar toda a documentação a essa petição inicial e depois é que você vai distribuir a ação lá no tribunal. E distribuindo a ação no tribunal, você vai acompanhar a autuação e vai ver qual é a vara que caiu. Você vai começar a acompanhar e vai informar o seu cliente qual é o número do processo, qual vara que está, né, qual juiz, e aí vai dar início à sua petição inicial. Se você tiver seguido todo esse passo a passo que está aqui, e você tiver olhado esses requisitos da petição inicial 319, 320, não tem erro, a sua petição inicial estará perfeita, não vai ter nenhuma decisão do juiz pedindo mais nada. O juiz vai processar essa ação, vai mandar a inicial para o Ministério Público, e o Ministério Público vai olhar a inicial, os documentos, vai dar um parecer positivo, dando um ok, que a ação está correta, e aí vai voltar para o juiz, na mão do juiz, o juiz ele já vai, se tiver algum pedido liminar de algum alimento provisório, alguma coisa, ele já vai se manifestar sobre esse pedido, podendo deferir ou não, mas se tiver muito bem fundamentado, ele vai deferir. Eu também ensino detalhadamente na parte de quando você quer um alimento, alguma coisa provisória, alimentos provisórios ou uma guarda compartilhada provisória, eu explico como usar, né, o perículo in mora e a fumaça do bom direito, o perigo da demora e a fumaça do bom direito, para o juiz aceitar, e aí ele já vai marcar a primeira audiência para tentar uma conciliação entre as partes. Então, é isso, basicamente, vocês têm que seguir esse passo a passo aqui, que tem um para cada ação. E aí eu explico também o procedimento, como que é e como você vai fazer cada petição inicial para cada tipo de causa, ok? Esse passo a passo é apenas um dos mais de 30 que elaborei para que qualquer pessoa consiga atuar no direito de família com segurança. Foi esse conhecimento prático que me ajudou em todos os processos até hoje na minha carreira.
e eu espero que te ajude a partir de hoje. E num mercado com oportunidades todos os dias, basta um único processo como esse para você ter seu retorno financeiro de R$3.000, pelo menos. Por isso eu falo, esse mercado precisa de novos profissionais que estejam dispostos a atender muitos clientes, que estejam preparados com um passo a passo prático para conseguir lidar com uma grande demanda. E eu reforço, essa, na minha opinião, é a melhor oportunidade para quem está iniciando agora ou está pensando em que área vai se especializar. Ainda mais para quem está aqui, nesse exato momento, e que já entendeu que saber a teoria não é o suficiente, porque essas pessoas têm uma chance ainda maior de agarrarem uma oportunidade logo nas próximas semanas e já saber exatamente o que deve ser feito. O meu nome é Marina Johnson, eu sou advogada em Curitiba, no Paraná. Advogo na área de Direito das Mulheres, que envolve diversas matérias, dentre elas a área de Direito de Família e Sucessões. Quando eu dei início à minha trajetória na advocacia, eu precisava de um curso que me desse uma noção básica da prática nessa área. E foi isso que eu encontrei no curso da doutora Marielle. Então, logo nas primeiras semanas de curso, eu consegui realizar os meus primeiros atendimentos da vida de uma maneira segura, de uma maneira confiante, e fechei contratos rapidamente. Tenho certeza que muito por conta da minha atuação nesses primeiros atendimentos, e foi isso que eu aprendi com a doutora Marielle nesse curso. Além, claro, das aulas ao vivo, em que a doutora Marielle esplendorosamente nos auxilia e nos tira todas as nossas dúvidas ali da prática do nosso dia a dia forense. Você vai perceber que quando for conseguindo seus primeiros casos, as coisas começam a andar e em menos tempo do que você imagina, já é conhecida na sua região por atuar nessa área com excelência. Foi exatamente essa reputação que eu construí, que me levou a ser contratada para o caso que eu vou te contar agora, o maior em questão de patrimônio que já caiu em minhas mãos. Eu vou te mostrar os detalhes por trás de uma divisão e partilha de bens com R$100 milhões em patrimônio. Em 2017, eu peguei uma ação de divórcio com patrimônio de R$100 milhões. Então, era uma causa grande, foi a maior causa que eu já peguei até hoje no divórcio, na área do divórcio, de direito de família. E aí eu fiquei bastante apreensiva, porque como é um patrimônio muito grande em jogo, a gente sempre tem medo de que alguma coisa não aconteça da maneira como a gente espera, né? E aí eu tive que ser bem estratégica, porque o único ponto de divergência entre o casal era com relação à partilha do patrimônio. Porque eles tinham também 3 filhos, mas estava tudo pacificado com relação à guarda dos filhos, a pensão alimentícia para eles, também a pensão alimentícia para a ex-mulher de forma temporária, porque ela não trabalhava quando estava no casamento. E como o patrimônio era muito grande, tinha questão também dele, já tinha as empresas antes de casar, 10 anos antes do casamento ele já tinha as empresas constituídas. Então ele casou, e após o casamento as empresas cresceram, o patrimônio evoluiu, claro, mas ele também não era o único dono dessas empresas, ele era também um dos sócios e tinha outras pessoas da sociedade. Então acaba que confundia muito o patrimônio dele com o patrimônio da empresa, e dentro da empresa o que era a parte dele em relação aos outros sócios. Então não era algo muito simples, não era uma partilha simples, né? Então tinha que verificar o que era subrogação, que é o que já existia nos 10 anos de empresa, o que foi que a empresa realmente cresceu após o casamento, que foi um casamento que durou 15 anos. Tinha que avaliar também qual era a parte que era desse sócio que estava se separando, porque ele não era dono de tudo, né? Então tinha que tirar o percentual dele. Dentro do percentual dele é que ia dividir a metade, que era a metade de que teria direito a esposa, e somente na parte que foi após a união, porque o que já era de antes da união subroga-se, também não entra. Então veja que é um negócio bem confuso e não é tão simples. Aí o que ele queria? Ele me procurou, né, o autor da ação era o homem. Ele me procurou porque ele queria deixar para fazer uma ação de partilhas de bens futuramente,
Primeiro ia fazer só o divórcio consensual, tratando sobre todos os outros pontos, e só os bens que não iam partilhar naquele momento. Isso é plenamente possível conforme o artigo 1581 do Código Civil. Você pode divorciar sem fazer a partilha de bens, deixar a partilha para um momento oportuno. E aí no tópico da partilha de bens, a gente colocou que ele ia fazer uma ação de partilha de bens quando os filhos completassem a maioridade, 18 anos de idade. Eles eram trigêmeos, no momento eles estavam com 16 anos, e aí então ia esperar mais 2 anos, eles completar a maioridade, para aí sim fazer a ação de partilha de bens, porque tinha muita coisa que ele já queria que os filhos assumissem, então ele ia passar já para o nome desses filhos. Tá bom? Então, é de uma forma também de planejamento sucessório e patrimonial. É bem comum no ramo empresarial, né? Porque os grandes empresários, eles têm holdings, que a gente chama de holding familiar, que é porque eles têm empresa e vão colocando o patrimônio, os bens dentro da empresa, né? Aí se forma uma holding. Então, no contrato social da empresa é que vai figurar já os sucessores. Vão figurar lá, no caso dele, os 3 filhos que ele queria já colocar no contrato social da empresa. E aí os bens seriam passados para os filhos. E aí o que ele queria deixar para a ex-mulher era a casa do casal que eles viveram, que já era, né, um patrimônio muito alto, de milhões, e ele inclusive estava querendo oferecer um percentual, claro, ele queria fazer um acordo com ela, na verdade, mas ele queria fazer um acordo dentro do que fosse, que ele achava que era justo, além de verificar a subrogação, verificar a percentual dele dentro do contrato social dos sócios. Ele queria já passar parte do que era dele para filhos, né, para os filhos herdarem, e não simplesmente partilhar com ela, porque ela nunca tinha trabalhado e não sabia administrar nada também. Então ele queria passar tudo para o nome dos filhos, com usufruto vitalício, para, no caso, para ela poder utilizar, né, usufruto, mas a propriedade na mão dos filhos, que seriam sucessores das empresas do pai, e assim fizemos. Então, depois de 2017, resolvemos a questão toda de forma consensual e ficou a única pendência foi a ação de partilha de bens que faríamos em 2019, no caso 2 anos seguintes, quando os filhos, os trigêmeos, completassem a maioridade, os 18 anos de idade. E aí, nesse meio tempo, ficamos o tempo todo negociando um acordo, formulando um acordo. Infelizmente, ela acabou procurando um advogado e um advogado entrou contra ele já com essa ação de partilha de bens, diferente do que ela tinha acordado na nossa ação consensual, que ela inclusive assinou, dizendo que concordava que somente quando os filhos tivessem 18 anos é que ia ser feita essa ação de partilha. Ela ignorou o que estava nessa ação consensual que ela assinou, já partiu para buscar um advogado, entrou com uma ação litigiosa pedindo partilha de bens e querendo a metade de tudo, sendo que ela queria metade até do que ela não tinha direito, porque ele já tinha as empresas 10 anos antes. Então, você vê como é que é a complexidade. Aí tivemos que nos defender, contestar essa ação de partilha de bens, foi muito complicada, muito trabalhosa, e a gente se munir de muito documento para contestar, para fazer uma defesa bem robusta. Deu um trabalho enorme. E aí, nisso, ficamos lá ali nessa briga judicial, e ainda assim, nunca desistimos de fazer um acordo com ela. Por fim, depois de 2 anos de muita litigância e muita briga, em 2019 nós conseguimos sim, começamos a fazer um acordo, a conversar, conversa de lá, conversa de cá, e até que conseguimos redigir todas as cláusulas no acordo, que ela aceitou os milhões oferecidos por ele, que, ao meu ver, era o que era justo, né? Então, os filhos ficaram com a parte deles, que eles iam assumir, já maiores de idade, e ficou para ela, ela conseguiu ainda um prédio enorme, com vários aluguéis, onde ela teria avaliado mais ou menos em 10 milhões de reais, fora a casa que ela ia morar, que era a casa da família, também que era avaliada em alguns milhões, mais o carro novo que ela conseguiu, mais a pensão para ela, que era uma pensão também alta, que ela ia ter, em torno de uns 15, 20 mil reais. Então,
ela ia ter os aluguéis desse prédio todo, que só esses aluguéis desse prédio aí, ela ia ter uma renda em torno de 100 mil ao mês, porque era um prédio comercial e era muito grande, tinham muitas salas comerciais, então ela ia ter também uma renda muito alta por mês, e aí tiraria aquela pensão que tinha sido feito no primeiro acordo. E aí, a partir da ação da partilha, ela com esse bem, com esse prédio, ela então ali ia viver da renda dos aluguéis desse prédio que tinha ficado para ela. E assim a gente conseguiu, por fim, nessa ação. Foram 2 anos de muito litígio, de muita briga, de muitas negociações, até que conseguimos um bom final, né, que tenha sido uma solução que a menos traumática e que meu cliente, no caso, ele ficou satisfeito, né, com a partilha que ele achou que foi a mais justa. Então, é muito importante a gente estar sempre preparado para quando aparecer essas causas, elas só vão aparecer quando a gente realmente está preparada. Né? Não existe sorte. A sorte é a união da oportunidade com o preparo. É claro que um caso assim não acontece todos os dias, mas quando você sabe exatamente o que deve ser feito, quando se tem a confiança de seus clientes para te indicarem, é plenamente possível que você seja responsável por processo de uma alta dimensão nos bens a serem partilhados. Independente se mora em uma cidade do interior ou em uma cidade grande, com 50 mil habitantes ou 5 milhões, não importa. Afinal, como começar do zero no direito familiar? Como eu, Marielle, começaria hoje nessa área? Se eu, Marielle, estivesse começando hoje na advocacia e optasse que eu queria me especializar em direito familiar, o que eu faria? Eu faria a mesma coisa que eu fiz. Eu procuraria um escritório de advocacia para eu trabalhar na área, porque tem que trabalhar muito, tem que ter muito conhecimento técnico. Se eu não tivesse oportunidade para entrar na área pela minha falta de experiência, eu iria para uma defensoria pública para trabalhar como advogada colaboradora e iria para lá todos os dias até que eu pegasse uma prática e me sentisse mais segura. Combinado a isso, eu faria uma pós-graduação, especialidade em direito processual civil ou específico direito de família, curso prático que ensina a prática e não aquela teoria de pós-graduação e de faculdade, porque o curso ele ensina a trabalhar, a advogar, execução e ele vai ajudar no dia a dia dentro do escritório ou dentro da defensoria pública. E aí eu ia trabalhar bastante, né, indo para a defensoria todos os dias e continuando procurando um emprego, procurando alguma oportunidade, algum escritório, para eu entrar num escritório, de preferência um escritório de advocacia de massa, porque quanto mais volume, mais rápido você vai ficar experiente, você vai encurtar o seu tempo aí de você se tornar um sênior na advocacia. Então, eu ia trabalhar bastante, focar no conhecimento técnico, prático, dominar completamente a área do direito de família, saber todos aqueles tipos de ações, desde a parte de atendimento ao cliente, a fazer a petição inicial, acompanhar um processo do início até ter uma sentença favorável. E foco número 1 é dominar conhecimento técnico prático, através de trabalhando e cursos práticos que ajudam, ali um ajuda o outro, né? E o curso ele vem orientando, ajudando aí nessa prática. Depois que eu já me sentisse 100% segura, dominando, já sabendo entregar resultados para os meus clientes, aí que vem o segundo ponto, que você precisa também aprender a parte comercial, que é a parte de você se divulgar, você cuidar do seu marketing, que marketing é visibilidade e é você passar a divulgar o que você sabe e o que você faz. E para isso você vai utilizar uma gama de possibilidades. Temos 5 tipos de marketing, que inclusive está o meu curso de marketing na advocacia como um bônus nessa turma. E eu ensino o marketing pessoal, o marketing de relacionamento, o marketing de conteúdo, o marketing digital e o marketing de diferenciação. E aí eu ia procurar dominar esses 5 tipos de marketing, como eu fiz, que eu passei muitos anos estudando e aplicando. E aí eu criei
o método, criei o meu curso, onde eu explico detalhadamente sobre cada um desses marketings, como fazer, como aplicar, como executar. Depois que eu aprendesse isso, era dessa maneira que eu ia conseguir atrair meus próprios clientes. Depois é importante você também aprender como fechar contratos, né, maneiras relacionadas à venda, porque o profissional ele está se vendendo o tempo todo. O médico, o nutricionista, o arquiteto, o advogado, a gente trabalha com a venda de serviços. Então, a gente aprende a vender o nosso serviço de forma passiva, né? Daquela forma que o cliente vem até nós e aí nós vamos vender o nosso peixe, mostrar o nosso conhecimento, a nossa segurança, a nossa confiança, aprender a precificar, dar o nosso preço, né? Na verdade, o nosso valor, né? Porque quem vem por preço vai embora, mas quem vem por valor fica. Então é importante saber depois passar esse valor ao cliente para ele entender que ele está contratando uma pessoa de qualidade que realmente dá conta de resolver, entregar o resultado que ele almeja. E tem uma série de outras coisas da parte comercial que é necessário aprender também futuramente após você dominar a prática. Então, primeiro é conhecimento técnico jurídico, depois você domina a parte empresarial, a parte comercial da profissão, para você conseguir seus próprios clientes, que eles virão com o tempo, não vai ser da noite para o dia, você vai ter que ter muita paciência, porque o caminho é longo. A jornada, ela é longa. Todo profissional sabe disso e eu vou explicar também isso na minha mentoria de carreira, mentoria em grupo que vamos ter, vou ensinar, vou dar mentoria. E na nossa aula inaugural também vou explicar a respeito dos 7 pilares do empreendedorismo jurídico, tá? Porque vocês precisam saber coisas ali, chaves básicas, para vocês iniciarem a carreira da advocacia especializado em direito familiar. Eu vou dizer uma coisa agora que pode parecer exagerado, mas é verdade. As pessoas que saíram durante o workshop, que não assistiram até aqui, deixaram passar uma chance de economizar 5 anos de carreira. Não só pelo conteúdo que você viu até aqui, mas por conta do que eu vou te falar agora. Nessa longa jornada de 15 anos na área familiar, eu elaborei um passo a passo de mais de 30 ações de família para qualquer pessoa conseguir guiar um processo com segurança, para que ninguém precise passar por todo aquele estado de insegurança que eu passei no começo. É um passo a passo para cada ação, para que você que está começando agora na área de família ou que já tem alguns anos de atuação, nunca se sinta perdida pelo excesso de teoria ao falar para o cliente sobre o rumo daquele processo ou para você mesma ter consciência disso. Para você conseguir ter domínio sobre essas mais de 30 ações, levariam pelo menos 5 anos de carreira atendendo todos os dias. É por isso que eu indico esse convite apenas para as pessoas que têm menos de 5 anos de experiência na área de família. A boa notícia é que existe uma forma de encurtar esses 5 anos para que se torne apenas 60 dias. Você consegue ter um conhecimento completo e se especializar na área de direito familiar nesse curto período, para já começar a pegar seus primeiros processos, sabendo exatamente o que deve ser feito em cada um deles. E claro, já conseguindo trabalhar de fato na área e ter seus primeiros ganhos financeiros. Eu me formei, professora, lá em Balneário Camboriú, mas eu sou do Pará. E estou aqui hoje, inclusive. Eu escolhi começar por essa área aqui na minha cidade e tá dando muito certo. Então, assim, os reflexos que eu já tive, por exemplo, eu já consigo pagar o curso com uma única ação que eu já ganhei, que foi uma ação de regulamentação de guarda e visitas e oferta de alimentos. Então, com essa única ação, pelo simples fato de eu ter peticionado a inicial e já ter ganhado a liminar, inclusive, né, de visitas provisórias, eu já consegui pagar o curso, né? Então, o investimento se paga. Esse guia das ações eu coloquei no meu curso prático em Direito de Família Internacional de Família. E agora eu te convido a se tornar minha aluna e dominar a prática do direito familiar. O curso será dividido em 2 partes, uma parte ao vivo e outra gravada. Todo o curso de Direito Internacional de Família já estará disponível para você lá na plataforma.
enquanto o restante da prática em direito de família será ao vivo. Nós entraremos em uma sala de Zoom e dessa forma eu vou poder tirar qualquer dúvida que você tenha ao final da aula. Basta você perguntar no chat ou ligar o microfone. Assim, a nossa interação fica muito mais próxima e você consegue aprender de forma mais eficiente. As mais de 30 ações serão divididas em 7 módulos, 6 deles serão ao vivo em uma sala de Zoom e um módulo já está disponível lá na plataforma. Todos com material complementar para te auxiliar até mesmo na frente do cliente, sabendo as perguntas certas para fazer a ele, os documentos necessários, os próximos passos daquele processo. É um passo a passo simples, como uma receita de bolo para cada ação. Somente com esse conteúdo você já consegue lidar com qualquer processo como advogada familiarista, podendo ter seus primeiros ganhos financeiros na área logo nas próximas semanas, como já aconteceu com minhas alunas. E isso, independente se você está começando agora, se mora em uma cidade do interior ou cidade grande, ou qualquer lugar do Brasil haverá procura por uma advogada familiarista. Ou seja, é um investimento que você paga uma única vez, utiliza durante toda a sua carreira e o valor dele se multiplica por si só. O seu investimento para participar dessa turma do curso prático em Direito de Família e Internacional de Família será de apenas 12 parcelas de R$ 69,00 ou R$ 697 à vista. Você pode pagar pelo cartão de crédito, boleto, Pix, a escolha é sua. E eu ainda tenho um presente para você que está comprometida a entrar no curso. Todas as pessoas que garantirem a sua vaga até encerrar as inscrições na próxima quinta, dia 5 de maio, terão acesso ao Marketing na Advocacia, meu curso completo para te ensinar como conseguir seus primeiros clientes 10 vezes mais rápido nessa nova era em que vivemos. Esse curso sozinho, ele custa R$ 997,00. Mas como eu percebi que esse pode ser um problema grande no início da carreira, eu resolvi incluir como um bônus para você, totalmente de graça. Afinal, eu quero que você tenha seus resultados rapidamente. E outra forma de acelerar o desenvolvimento da sua carreira será com o segundo presente, que sinceramente eu fiquei receosa em disponibilizar apenas como um bônus, porque só o valor dele já seria maior que o próprio curso. E por isso, ele será ainda mais restrito. Eu vou sentar com você, frente a frente em uma sala no Zoom, para uma mentoria de carreira em grupo. Nessa mentoria, eu vou te mostrar sobre como construir uma carreira de sucesso e se tornar uma referência em sua região. E todas poderão tirar qualquer dúvida que tiverem sobre o assunto. Mas tem um porém. Apenas as pessoas que garantirem a sua vaga nas primeiras 24 horas poderão participar dessa mentoria. Como é um bônus que valeria ainda mais do que o próprio curso, eu infelizmente não posso disponibilizar para todo mundo. E eu espero que vocês entendam. Então, recapitulando, se você garantir a sua vaga até amanhã, sexta-feira, terá acesso ao curso prático em Direito de Família e Internacional de Família, o Marketing na Advocacia 10 vezes mais e ainda uma mentoria de carreira em grupo. Se você está realmente comprometida com o seu próprio sucesso profissional, acredito que esse conjunto acabou de facilitar a sua decisão. E se você ainda está indecisa, eu vou te dar um conselho. Logo quando a compra é aprovada, você tem 7 dias para experimentar o conteúdo do curso. É como se fosse um período de teste. E se você sentir que não é para você ou que não é o que esperava, sinta-se livre para pedir reembolso nesses primeiros 7 dias. Você está protegida por lei e 100% do seu investimento será devolvido. Eu nem vou perguntar o motivo do reembolso, fica tranquila. Basta enviar um e-mail para o suporte do curso ou você mesma fazer lá pela plataforma. Se você entendeu que essa é a sua oportunidade de construir uma carreira na área com mais demanda no país, se você quer aproveitar essa janela de oportunidade enorme na advocacia, eu te convido a clicar no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga ainda hoje. Será uma honra ser a sua professora e te entregar tudo o que me faria advogar com muito mais segurança no início da minha carreira. Qualquer dúvida que você tenha sobre o curso, basta me chamar no Instagram ou entrar em contato com o suporte no WhatsApp. Muito obrigada pela sua atenção.